Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma conversa, mais um tema para vocês, para fazer essa sequência, né, de a gente poder se entender um pouco mais, de a gente ver o que faz parte tudo do sistema evolutivo, né, de nossos mundos. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre as nossas leis físicas, as leis para o sistema solar, a qual nós convivemos, e as leis da Confederação dos Mundos. Vocês lembram que eu já trouxe aqui um bate-papo com vocês sobre a criação dos planetas, que nós passamos por experiências em diversos planetas, tá? E hoje eu quero falar um pouquinho o que isso abrange para nós, né? E dentro dessas leis, o que elas realmente vão tocar em nós, o que isso significa para nosso padrão vibracional, tá, gente? Para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre o nosso processo evolutivo, como seres cósmicos que somos, e aqui viemos para as nossas experiências, né? Não só nesse planeta, como tantos outros, como outros sistemas solares também. E hoje então eu trouxe esse bate-papo, essa proposta para vocês, para que a gente possa entender um pouquinho mais o que significa a gente interagir com isso tudo, tá bom? Bom, em primeiro lugar, dentro da vida que levamos aqui, eu gostaria de trazer à tona, falar para vocês qual realmente é a nossa integração com as nossas leis aqui físicas, né? As leis humanas. A gente respeita em realidade essas leis? Ela faz parte em realidade no meu viver, no meu dia a dia? Como o meu atuar no dia a dia interage com essas leis que eu tenho, seja na minha cidade, no meu estado, no meu país? Por que eu pergunto isso? Porque, em primeiro lugar, estamos aqui na fisicalidade. Então, como eu encaro essas leis? Como eu atuo perante elas no meu dia a dia? Como cidadão, né? E essas leis são feitas para que se possa manter e estabelecer um padrão social de respeito, né? De integração com o todo, que são as outras pessoas, né? E que eu e você necessitamos cumprir da mesma forma como qualquer pessoa aqui necessita cumprir. Então, a primeira pergunta que eu faria para vocês é: como está esse meu cumprir dessa lei humana? Em geral, a gente vê que a gente tem muita dificuldade ainda em respeitar essas nossas leis, que a gente percebe isso no dia a dia, quando você está no trânsito, ou mesmo você estando caminhando e você necessita usar uma faixa de segurança, a gente percebe a resistência, né, das pessoas que estão na direção, em ter que parar para o pedestre cruzar. Da mesma forma, posso eu estar, né, nesta direção, e a minha dificuldade, que às vezes eu estou com pressa, e a minha pressa faz com que às vezes eu não pare para esse cidadão que está esperando uma faixa de segurança para poder cruzar a rua. Ou seja, pequenas coisas que no dia a dia a gente percebe que a gente não tem esse respeito, né? E às vezes escolhemos, às vezes não, sempre escolhemos, né? Pessoas que nos representam, seja em nossa cidade, seja em nosso estado, no nosso país, que inclusive estarão fazendo novas leis para que se possa cumprir perante a sociedade que quer uma melhora de um todo. Bom, todos nós queremos muitas melhoras, mas dificilmente nós cumprimos o nosso próprio dever perante essa sociedade.
Então a gente reclama que as coisas não andam, que as coisas não funcionam e que em realidade está fazendo parte de como eu atuo perante tudo isso também. Então a gente vê coisas muito simples que são às vezes até pedidas para nós em campanhas, para que a gente melhore, para que a gente colabore. Vou dar um exemplo para vocês que a gente vê muito, inclusive em até programas que são realizados na televisão, que às vezes é pedido para nós, para que a gente colabore com o pessoal que recolhe o nosso lixo, para quando a gente tem vidros, para que a gente coloque em recipientes mais seguros, para que a pessoa que vai recolher não se machuque, né? Porque ela pode vir a ter um acidente grave e às vezes pode até inutilizá-la para o seu trabalho. E a gente não acolhe essa responsabilidade, que é uma responsabilidade de qualquer um de nós, né? Existe o lixo reciclável, na qual eu vou colocar esses vidros, esses papéis, e da mesma forma eu tenho a obrigação de acondicionar objetos mais pontiagudos, mais perigosos, que poderão ferir esta pessoa a qual vai fazer a coleta, né? E que isso está sobre minha responsabilidade, porque se eu quero o melhor para o social, eu necessito colaborar. Então, poucas vezes lembramos também que quando essa pessoa que se vai machucar com esse vidro ou um objeto pontiagudo, ela vai necessitar talvez de dias em casa para poder se recuperar, e que para essa recuperação dela, os meus impostos estão nesses serviços, né? Então, de todas as formas, a gente está muito atuante perante essas leis, ou seja, o atuante ainda necessitando muito de nossa atuação. Mas esse atuante faz parte do meu dia a dia. Respeitar um semáforo quando ele está no vermelho, né? Limites de velocidade, as faixas de pedestre, às vezes situações na qual se dá preferências a idosos ou gestantes, e ainda às vezes reclamamos, mesmo sendo o direito deles. Ou seja, estamos nas mínimas coisas, isso porque ainda aqui nem toquei nas grandes coisas da qual nós somos responsáveis. Então, perante o social, nós estamos muito relapsos daquilo que nada mais é do que uma obrigação nossa, um dever nosso. E isso faz com que o nosso dia a dia seja cada vez mais intenso em todos os aspectos. Muita negatividade, porque temos muitas resistências para poder atuar como devemos. Muito relapsos. Mas quando chega a minha vez, quando toca a minha vez de ter esse direito, aí eu quero reclamar. Só que fica difícil, porque eu só costumo ver quando toca a minha parte. Quando é do outro, não tem tanto problema. E, no entanto, enquanto a gente pensar assim, tão egoisticamente, nós não vamos para frente, em todos os sentidos. Não há o respeito, não há uma disciplina na qual a gente necessita ter conosco mesmo, em primeiro lugar, né? Para depois poder ter com o outro, no total, no coletivo. E eu faço parte desse coletivo. Então, engloba tudo no meu dia a dia, né? Tanto no meu trabalho, como na minha própria casa, envolve tudo, né? Nossa falta de compromisso com o todo está muito relapsa. E eu deixaria uma pergunta aqui: qual seria a nossa dificuldade em respeitar esse todo? Respeitar tudo isso, honrar esses nossos compromissos com o todo. Qual é a nossa dificuldade em seguir esse caminhar do dia a dia
com o coletivo. Se eu quero o melhor para mim, eu tenho que colaborar primeiro comigo mesmo, para depois eu ter uma melhora com o coletivo, né? Por quê? Porque eu estou nesse coletivo, eu faço parte dele. E quando ele não funciona, isso também traz um estresse para mim. Seja na minha casa, no meu trabalho, né? Então a gente agride diariamente essas nossas leis, né? E o que em realidade está nos faltando para que a gente possa pensar mais em uma consciência com o todo, para expandir esse todo. É aquilo que eu falo sempre para vocês em muitos outros encontros. É em realidade o nosso comprometimento conosco mesmo. Voltar-se para dentro de si, olhar para dentro de si e averiguar realmente como eu me comporto comigo mesmo e o meu compromisso comigo mesmo e com esse todo. E a gente necessita ter um certo grau de consciência para que eu possa realmente me dar conta, perceber aquilo que eu não estou fazendo de legal, que eu não estou me comportando legal, digamos assim. Esse comportamento que eu falo para você não é aquele comportamento como todo mundo fala assim, ai, mas ninguém é anjinho, ninguém tem asinha, ninguém é santinho. Não é dessa forma que eu estou colocando. E sim, de uma forma que venha para uma real interiorização da minha parte, né? E ver qual a dificuldade de eu encarar essas pequenas leis diárias que fazem parte do meu eu e do meu coletivo, né? Então, se a gente já tem dificuldade em vivenciar essas leis tão simples que fazem parte do viver comum, né? Que está dentro do psicológico, dentro das leis físicas, dentro das leis astrais, mentais, essas fazem parte, sim, do nosso dia a dia. Então, se a gente já tem dificuldade com elas, imagina dentro dessas leis que eu falei para você, perante as leis mais espirituais, perante as leis de cada sistema solar, perante as leis das confederações de nossos mundos. Então fica difícil, né? Se a gente quer algo melhor, começa por algo bem pequeno, que é eu mesmo, que é você, que é o coletivo onde eu vivo. E aí sim, quando eu começo a ter comprometimento com esse momento, com esse meu estar aqui, aí isso vai abrangendo, vai fazendo com que eu comece a expandir uma consciência que tudo está em algo muito maior do que só esse mundinho, na qual eu construo, na qual eu me coloco, me pertenço, né? Abrange muito mais do que isso, né? Então, tem uma frase que nosso irmão Trigueirinho, né? Que quem não conhece, as palestras dele são muito maravilhosas. Vocês podem procurar no YouTube Trigueirinho, né? Hoje ele já não está mais entre nós, mas sempre foi uma pessoa que eu gostei de ouvir. As suas ideias sempre me interessaram muito, né? Trazia muita consciência para nós. Então ele falava sempre de uma frase que Jesus costumava falar, né? Nas suas andanças por esse planeta aqui. Então, a primeira coisa que eu necessito ter comigo mesmo, trazer para minha consciência, é que eu posso estar no mundo sem ser do mundo. O que isso significa? Que eu estou num plano, mas eu posso não ser desse plano. Ou seja, eu estou aqui,
neste plano terreno, mas eu posso não ser daqui. Lembra que eu falei para vocês que há outros planetas, que passamos por experiências também em outros planetas, que há vidas em outros planetas, e na qual nós somos viajantes desse universo, e dentro dele nós vamos nessas viagens para que a gente possa aprender, para que a gente possa expandir nossa consciência, porque somos seres cósmicos, somos seres divinos, e dentro dessas andanças nós vivemos experienciar, como estamos hoje aqui, né? Vivenciar e aprender como é viver neste planeta. Quais são as leis que regem ele? Primeiro as físicas, as humanas. Depois, dentro de toda a criação desse planeta, nós temos as leis que regem ele. Dentro da Constituição na qual ele foi feita e na qual ele vai direcionar esses seres aqui para as suas experiências. Então, para vocês verem o quanto profundo isso é. Mas a gente tem dificuldade em só vivenciar nossas leis aqui. Imagina essas outras leis que a gente ainda não tem consciência, que a gente não para averiguar como isso funciona, porque nem sequer a gente quer um compromisso com as nossas próprias leis aqui, humanas. Então fica difícil a gente querer que a gente tenha um mundo melhor. Então a gente às vezes tem até dificuldade, a gente sabe que os que estão acima de nós aqui, responsáveis por nossas cidades, nossos estados, nosso país, eles têm compromisso, sim, estão lá nos representando, nos comprometeram conosco a fazer leis para que possam ser cumpridas para o bem comum e para o bem maior de todos. Mas muitas vezes, dentro dessas próprias leis, está aqui para eu e você começarmos. Porque às vezes exigimos deles, que é o correto, ele está lá me representando, a gente necessita exigir perante o compromisso que essa pessoa fez conosco. Mas também necessitamos entender que tem a nossa parte aqui. Como eu posso melhorar o todo? Que eu não necessito estar esperando que só venha de cima para que se dê uma ordem para que eu comece. Então, há muitas maneiras que eu posso colaborar, melhorar para o todo onde eu convivo. Mas a gente ainda às vezes pensa de uma forma muito egoísta. Primeiro eu, né? E existe aquele egoísmo que eu sempre falo, saudável. Primeiro eu, sim. Primeiro averigue dentro de você. O que você pode melhorar, o que você pode agregar para que tudo seja melhor. Como você pode fazer melhor. E depois você começa a olhar para o coletivo. Como você pode melhorar esse todo ali fora? Porque você vive nesse coletivo. Você faz parte desse coletivo também. Então isso é muito importante que a gente traga essa consciência para nós. Né? Então, é uma forma de a gente transcender, quando a gente começa a pensar mais nessa ideia de que eu posso colaborar mais com esse todo, eu consigo trazer uma transcendência maior. Nessa transcendência de consciência, expandir isso para algo melhor. Né? E em geral a gente fica muito atrelado aos nossos hábitos físicos diários, nossos vícios. Não estou falando só de vícios de drogas, né? O álcool, o comida, o vícios que a gente tem habitualmente. Não, eu estou falando até de vícios de comportamentos que a gente não quer mudar, que a gente mantém. Eu sempre fui assim, não é agora que eu vou mudar. Não, tudo a gente necessita experienciar, averiguar dentro de mim. Tá, mas eu poderia fazer isso melhor?
poderia, quem sabe, atuar diferente de como eu atuo ainda, em certos comportamentos, que também não deixam de ser vícios, mas que de alguma forma, se eu mudar esse meu comportamento, vai mudar o todo. E tudo isso tem a ver a forma de energia que eu estou criando. Tudo isto cria um campo de energia, que é com esse campo de energia que eu vou criando essas formas de viver, esse sentir-se melhor ou pior. Né? E quando nós ficamos nos vícios, né, você começa a ter um princípio de inércia. Sempre o mesmo, você não muda, sempre foi assim, mas eu continuo assim. E eu não paro para poder ver que há tanta coisa diferente daquilo que eu faço diariamente e que pode transformar a minha vida. Então vamos pegar um vício, um exemplo para você. O que eu costumo? Por exemplo, né? Eu levanto de manhã, tomo meu café, faço meu café diário, vou para o meu trabalho, né? Pego o trânsito, vou para o meu trabalho, faço tudo aquilo que necessito fazer no meu trabalho, volto para casa, eu tomo um banho, ligo a televisão, vejo telejornais, vou assistir um filme, uma novela, e isso é o meu cotidiano. E eu fico anos e anos e anos nesse mesmo pensar, nessa mesma maneira de agir, e eu não procuro algo diferente. Como seria se hoje eu chegasse em casa e eu não repetisse esse padrão? Em vez hoje de ver a televisão, quem sabe eu vou assistir uma palestra, quem sabe eu vou dar uma olhadinha em algum livro diferente, algum convite diferente de um livro que me faça pensar um pouco mais, ou seja, que me tire da inércia, da mesmice. Por quê? Porque quando eu saio desse padrão, eu começo a perceber tanta coisa que eu posso mudar, que eu posso fazer diferente. Isso sim, é sair da inércia, é buscar algo diferente, tentar mudar. E é assim que eu vou tendo percepções ao meu redor de como eu posso melhorar, de como eu posso colaborar em simples coisas que fazem parte do meu dia a dia. E dentro disso que eu estou convidando vocês a pensarem, a buscarem, é que está toda uma conotação que eu necessito ter dentro do próprio planeta onde eu vivo. Por quê? Porque cada planeta ele tem seu ciclo, né? Ele tem toda uma constituição no qual ele é formado, até ele vir a ser um planeta habitável. Quando ele começa a ser habitável, entramos nós nesse planeta para nossas experiências, né? Mas ele também tem um ciclo, como você. Você chega aqui, você vivencia a sua experiência até o dia que você vai embora. Então, o planeta também tem ciclos. Então, ele pode se manter por muito tempo, como ele também passa por um longo período e também ele chega à sua morte. Né? Não sou muito de usar a palavra morte, mas no caso aqui daríamos para explicar melhor. Né? Então ele tem o seu fim. Como ele pode não ter, ele também pode evoluir e ficar por muito tempo nesse processo evolutivo, milhões e milhões de anos. E o que acontece? Como também ele evolui, eu estou fazendo parte dessa evolução. Então, se eu me estagnar aqui na minha forma energética, de que forma eu estou contribuindo
para essa energia planetária no qual eu vivo. Não estou contribuindo. Por quê? Porque eu estou estagnado. Lembre-se, como consciência cósmica, eu sou um campo energético. E como eu alimento, qual é a consciência que eu trago para alimentar esse meu campo eletromagnético? E aí que vem o todo, o coletivo, as leis que regem, né, o sistema solar no qual eu vivo. Então, esse sistema solar tem leis. Ah, a gente sabe todas? Nem todas, porque ainda nos falta consciência de como eu necessito agir para entrar dentro dessas leis do sistema solar onde eu vivo. Como um outro sistema solar tem outros tipos de leis. Por isso que você vai para um outro sistema também aprender. Por quê? Porque assim é o nosso processo evolutivo. É na experiência que eu aprendo. Então, às vezes, nós nos atrelamos dentro das leis divinas, somente as que são passadas no básico, né? O não matar, não roubar, não desejar o mal do próximo. Elas fazem parte? Sim, mas a profundidade delas, você tem consciência de como é? Então, às vezes, vamos pegar o não roubar. Que aqui muitos de nós subentendemos, tá, eu não devo roubar nada de alguém. Não devo, claro, porque se é do outro, pertence ao outro. Então, como eu vou roubar? Só que a gente vê exemplos disso diariamente. Que às vezes uma pessoa perde um dinheiro na rua, a gente pega o dinheiro e não avisa a pessoa. Às vezes a gente está num lugar, vai pagar algo que a gente comprou e às vezes não tem a noção de que quando está levando o troco a mais, você não está respeitando o outro. Né? Porque às vezes a gente até ouve, mas quem mandou não prestar atenção no troco que deu? Estamos falando no respeito ao outro. Esse a mais pertence a você? Não, não pertence a você. Então você vai devolver a esse outro. Porque em algum momento houve uma distração do outro, ou às vezes o excesso de trabalho fez com que esse outro não visse o troco a mais que ele deu para você. Mas e não estamos também só falando em dinheiro, estamos às vezes até falando em objetos, em tantas outras coisas, ideias, né? Quantas vezes pessoas tomam ideias de outras e apresentam essas ideias como se fossem delas mesmas? Não é a gente. Né? Então tá aí, estou roubando, estou tirando do outro o que pertence ao outro, ou ao todo, né? Às vezes não é só o outro, estou mexendo no todo. Então, perante as leis cósmicas, é assim que funciona. Você está tendo um ato no qual você atribui isso energeticamente e você está construindo isso. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Então, começa por mim, dentro da minha própria casa, né, do meu próprio lar, do meu próprio carro, onde eu estiver, é comigo. Então, já, a dificuldade aqui já é muito com as leis físicas. Porque nem dentro delas temos a consciência ainda o quanto necessitamos modificar. E isso vai fazendo com que
a gente vai criando situações cada vez piores. Isso faz com que não tenhamos consciência que cada vez tudo piore ali fora. Em que a gente olha e a gente já está olhando como normal, mas não é normal. Está fugindo e estamos num padrão de consciência achando que tudo é normal, mas não é normal. Então a gente cria a grande maioria dos nossos sofrimentos aqui em função de a gente não ter uma consciência. Então, como cada planeta tem seu ciclo e nesse planeta onde eu estou, eu também sigo esse ciclo, né? E nós chegamos também a um ponto, com essa nossa falta de consciência, de que nós estamos já fazendo uma decomposição planetária, ou seja, todo o lixo que a gente já colocou nesse planeta, a gente está agora vendo os resultados do que isso está causando, né? Por quê? Porque o planeta está gritando. E aí está a minha falta de compromisso dentro da lei, porque eu cheguei aqui, me foi dado esse planeta para eu vivenciar, é necessário o progresso? Sim, é necessário. Quanta coisa a gente já descobriu perante a ciência, que a gente já evoluiu e que a gente viu que foi graças à inteligência aqui também do ser humano, né? Em chegar a níveis de conhecimentos muito bons para a nossa sociedade, né? Como um todo, para tratamentos médicos e para tantas outras tecnologias que nós temos e que nós usamos diariamente. Mas que agora está exigindo de nós uma consciência de toda essa tecnologia que a gente avançou, mas que também a gente não pensou no resultado de todo o lixo que a gente já produziu. E que de alguma forma ele afeta o nosso planeta e afeta a nós, que estão dentro das leis desse sistema. Que agora estamos despertando de como podemos fazer, como podemos mudar, como podemos, quem sabe, consumir menos. Claro, temos hoje um sapato que nos dá o conforto nos pés, não precisamos andar descalço. A roupa, o calçado, a comida, tudo é necessário para nós. Mas há formas no qual nós podemos viver com menos. Isso é pensar no todo, né? Porque são milhões de consumidores que às vezes com muito pouca consciência, que na hora de descartar lá no lixo vai de qualquer forma. Não, existe o reciclável, né? E perante essa lei aqui física, como eu coloco esse reciclável fora? Então, para vocês verem como engloba algo muito profundo de nossas responsabilidades, da nossa maneira de atuar. Então, a gente necessita pensar de como sair desse piloto automático que a gente costuma estar vivendo e como eu posso começar a ter essa maior consciência para também colaborar, né, como um todo. Pensar até que ponto a minha comodidade já não está um excesso, né? E lá no fundo, toda essa comodidade vai, de uma certa forma, influenciando também o meu planeta, em todos os sentidos. E dentro
daquela frase que eu falei para você, quando você começa a pensar que você está nesse planeta, que você está aqui sem ser daqui, né? Que você está nesse mundo sem ser desse mundo, porque você pode pertencer a um outro, então você tem a obrigação de colaborar. Porque se você parar para pensar do mundo que você vem, você gostaria que estivessem fazendo o mesmo no seu planeta de origem, ou na sua própria casa, né? Você gostaria que os outros fizessem na sua casa aquilo que você não gosta? Não. Aí novamente eu entro dentro do respeito do coletivo. Então, estar sobre a lei de um sistema solar a qual você está pertencendo hoje, como nós aqui, você está sujeito a essas leis, né? Como também dentro das leis das confederações de todos os mundos, né? Que são as leis cósmicas. Então, leis que necessitamos respeitar, que vamos adquirindo conhecimento dessas leis quando nos permitirmos abrir mais nossa consciência do quanto somos responsáveis perante este todo, dentro de universos, dentro de multiversos. Então, a nossa responsabilidade é muito maior do que podemos imaginar. Então, nós, como seres em evolução, estamos sempre sobre essas leis. Elas sempre vão estar fazendo parte do nosso dia a dia. Então, mais do que tudo, averiguar como estamos dentro da nossa própria lei física. Então, se já estamos com grande dificuldade dentro dela, né? Imagine, então, as leis da qual nós estamos sujeitos em nossa caminhada evolutiva. É muito maior, é de muito maior responsabilidade, né? Então, a nossa ilusão ainda aqui é muito forte, né? Esse nível físico ainda busca muito, tudo muito ilusório, né? E isso faz com que a gente olhe muito o nosso próprio ego, né? Eu gosto assim, eu faço assim, eu quero assim. Tudo bem, a gente pode pensar de uma certa forma, coisas que eu gosto, como eu gosto, não há problema. O problema está de como eu fico só nesse meu eu faço assim e não penso no todo. Porque afinal, isto aqui é de todos, não é só meu. Então, o planeta está para a experiência de todos os que estão aqui, não é só para mim. Então, como eu colaboro novamente com esse todo, né? E é dentro, principalmente, dessas leis mais cósmicas, inclui muito o todo, a lei em grupo. Eu não estou sozinho. Existe um grupo na qual eu pertenço e que fazem parte essas leis. Então, para vocês verem a profundidade disso tudo, né? E enquanto a gente não parar, a gente não se autoavaliar, nós não vamos adquirir essa consciência. Então, o nosso planeta está pedindo muito isso hoje, como eu já venho falando para vocês em outras lives, né? De que tudo está muito dentro daquilo que a gente pensa, a gente sente, a gente está criando. Mas lembre-se, eu estou criando para mim e para um coletivo. Então, como eu quero esse melhor para o todo?
porque o coletivo vai viver nesse planeta, não é eu sozinho. Então, se eu quero para mim, eu devo querer para todos, porque ele está aqui à disposição para todos nós, né? E então aqui todos os nossos interesses, todas as nossas necessidades nos tocam ainda profundamente. Como eu falei há pouquinho para vocês. Enquanto que é para o outro, né? Às vezes eu não tô nem aí. Ah, deixa assim mesmo. Ah, vai deixar por isso mesmo. Mas quando toca o meu eu, quando toca nas minhas necessidades, né? Nos meus interesses, aí começa a me pegar. Ah, mas antes você não estava nem aí pro todo. Como é que agora você está preocupado? Porque agora está tocando em algo em você, que vai tocar, vai mexer em você. Aí você quer ficar, às vezes, bravo, você quer ficar chateado. Mas por que só quando toca em mim, quando chega em mim? A lei é para todos, né? Por isso a necessidade de a gente pensar um pouco mais sobre isso, de a gente expandir mais um pouco a nossa consciência perante isso. Se a gente quer realmente que tudo isso aqui mude um pouco mais para melhor. Todos queremos, a gente vê aí fora as pessoas, né? Tentando buscar algo melhor, que da maneira que estamos não está dando mais para suportar, para aguentar, né, a nossa violência e tudo que está ocorrendo ali fora, né? E então a gente vai necessitar mais transparência em nossos comportamentos, né? Então a gente está aqui já há mais de 2000 anos tentando e vivenciando aqui para algo melhor, mas está difícil. Por quê? Porque ainda a gente não quer mexer muita coisa dentro de nós mesmos, né? E necessitamos então pensar que somos de infinitos mundos, não somos só daqui, que fazemos muitas experiências, né? E necessitamos nos unir para que possamos ter planos mais evoluídos, de uma consciência mais expandida. E começa por nós, né? Participar, colaborar, respeitar. Você, assim, entra num caminho com o todo, porque nós somos o todo. Nós viemos dessa fonte suprema e que pede para nós convivermos numa paz, numa harmonia, né? Mas essa paz, essa harmonia, ela entra na lei cósmica. É para todos, não é só para você, não é só para mim, né? Claro que é importante que eu tenha uma paz comigo mesmo. Por quê? Porque a hora que eu olhar ao redor e às vezes eu vejo caos, isso ainda me traz tranquilidade para eu poder lidar com esse caos. Mas como eu posso colaborar com esse caos? Aí entra a minha parte com o todo, né? E estar realmente com essa consciência em um ponto elevado dentro de você mesmo. Como você funciona, como você vibra, como você pode, em primeiro lugar, se ajudar a você mesmo, para depois você ajudar o coletivo. Então averigue no seu próprio dia a dia, qual a dificuldade de você cumprir leis simples,
Mas se você não quer para você não quer para o outro, para o todo. Concentre-se mais nas suas próprias atitudes. Tente estar mais no aqui e no agora. Veja, você acabou de fazer um ato, dizer alguma coisa. Presta atenção naquilo que você acabou de fazer. Veja as suas responsabilidades perante o todo. Averigue como está a sua responsabilidade perante. Começa na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Como tá? Como você colabora com essa responsabilidade? Como estão os seus pensamentos diariamente? Se eu estou falando algo com você agora nesse minuto, eu estou presente com você nesse minuto que eu estou falando? Ou já estão 1000 pensamentos em outro lugar e eu não estou presente exatamente nesse momento? Porque a consciência do aqui e do agora é muito importante. Porque a gente vê que a gente está muito atrelado a muitos pensamentos, muitos, principalmente muito negativos. E isso me desfocam de como eu atuo naquele exato momento. Então, às vezes eu estou até sendo rude, grosseiro com alguém e nem estou percebendo. Aí quando eu saio lá na rua, lá fora, alguém é rude, grosso comigo, aí eu quero reclamar. Mas eu acabei de fazer isso. E perante isso estão as leis cósmicas. Eu acabei de ser rude. Aí eu não quero e não desejo que nada de ruim ou rude me aconteça. Lembre-se, eu sou a lei da atração. E as leis cósmicas são praticamente todas dentro das nossas leis de frequência. Como está a minha frequência? Aí entra as leis cósmicas. Se eu amo, se eu respeito. Porque o amar está muito longe daquilo que a gente pensa ainda aqui, muito longe. O nosso amar ainda é troca. E na lei cósmica não existe troca. Você ama incondicionalmente. Então essa é a minha proposta de hoje, gente. Beleza? Para a gente pensar um pouquinho mais, primeiro, até na nossa dificuldade, a nossa resistência ainda nas nossas simples leis aqui humanas, né? E de como a gente pode melhorar isso, aprofundando já uma consciência para uma lei mais cósmica, menos ego, né? Viver leis que estão muito acima do nosso ego, que transcendem total o nosso ego. Tá bom, gente? Obrigada mais uma vez pela oportunidade, né, de poder passar aqui para vocês sempre essas informações. Desejando a vocês uma linda semana, com muita paz, muita luz, muita harmonia. E vamos pensando aí, já, né? A partir de hoje, como eu posso melhorar, né, esse conjunto de leis no qual estamos expostos e sujeitos, não só as físicas, mas como todas as leis dentro de nosso sistema e dentro de todo o complexo dos universos. Tá bom, gente? Muita paz, muita luz para todos e uma linda semana. Namastê e um beijo grande para todos. Tchau!